Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. Hoje nós vamos comentar um assunto que cai bastante em prova de ordem. Eu estou me referindo aqui a uma questão que caiu no exame 38, na primeira fase, mas esse assunto cai sempre, que é a audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334 do CPC. E essa questão dizia mais ou menos o seguinte, que Luísa promoveu uma ação de cobrança em face de Ricardo e que na petição inicial apresentada por Luísa, ela colocou lá que não tinha interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. O problema continua dizendo que o Ricardo, que é o réu, manifestou interesse na realização da audiência e que o juiz, diante desse contexto, marcou a audiência, ele designou essa audiência. E o questionamento aqui vinha no sentido, e Luísa? Tem que comparecer, não tem que comparecer, ela não quer, né? Como é que fica essa questão? Então aqui é o seguinte, gente, o juiz fez correto em designar a audiência. O que a lei estabelece com relação a isso, e é importante que fique colocado, que às vezes na prática a gente verifica que acontece um pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Mas prova da ordem é o que a lei estabelece, então é o que vale pra gente, né, nesse contexto. A lei diz o seguinte, pessoal, mesmo que o autor diga na inicial dele que ele não quer a realização da audiência, o juiz deve marcar. Por quê? Porque o réu ele vai ter uma oportunidade de dizer que ele também não quer. A oportunidade que o réu tem para dizer isso vem ali dentro do prazo do parágrafo 5º do artigo 334 do CPC. Então a lei diz que ele vai ter esse momento para dizer eu não quero a realização da audiência. Se o autor já disse não na inicial e o réu está dizendo não nesse prazo do parágrafo 5º do artigo 334 do CPC, o que o juiz vai fazer? Ele vai cancelar a audiência que ele designou, tá? Se o autor disse eu quero a realização da audiência, pouco importa o que o réu vá dizer nos termos da lei. Ele dizendo sim, não falando nada, né? O juiz vai marcar a audiência nesse contexto. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto interessante, gente. A Luísa, que é a autora, disse não quero. E o problema narra que o réu disse que queria. Mas na verdade aqui, nos termos da lei, o Ricardo, mesmo que ele não dissesse nada, e mesmo Luísa dizendo não quero, mesmo que o Ricardo não tivesse dito nada, tecnicamente a audiência aconteceria. O juiz fez corretamente em designá-la. Se ele não se manifestasse no sentido de que também não quer, tecnicamente essa audiência vai acontecer. Porque ela só vai ser cancelada dentro desse contexto quando os dois manifestam o seu desejo da não realização dessa audiência, tá? Então, nesse contexto, o juiz fez corretamente em designá-la, a Luísa deve comparecer. A alternativa A dizia que ela não precisa comparecer porque ela já disse que não quer, tá errada. A outra dizia que ela não deveria comparecer, porque se ela comparecesse ela estaria meio que obrigada a firmar o acordo, também tá errada, nada a ver, né? A outra dizia que ela deveria comparecer, porque se ela não comparecesse o processo seria extinto, sem resolução do mérito, também não tem nada a ver, não é essa a consequência colocada pela lei. E a correta aqui, ela vinha no sentido de que a Luísa deve comparecer, né? Porque se ela não fizer isso, se ela deixar de comparecer, não justificar o motivo, né, pessoal? Se não tiver ninguém ali representando os interesses de Luísa nesse contexto, ela vai sofrer a penalidade colocada lá pelo parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Então, isso é ato atentatório à dignidade da justiça, então ela deve comparecer dentro desse contexto. Tudo bem? Por hoje é isso, então. Um beijo e até!